paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu sou o pastor Daniel Fernandes e hoje nós vamos falar de algumas coisas que vem acontecendo com a igreja Deus é Amor, né? Parece que a doutrina da igreja Deus é Amor, algo que foi muito pregado na década de 90, 80, parece que ela está mudando um pouquinho e é sobre isso que nós vamos falar a partir de agora em nome de Jesus. Queridos, a igreja Deus e Amor ela foi fundada no ano de 1962 pelo lendário, o missionário Davi Miranda. Davi Miranda, que é esposo da nossa irmã Ereni. Davi Miranda, infelizmente, acabou falecendo, com cerca de 79 anos de idade, por infarto. E após ele sair, quem está na liderança da igreja é a viúva do pastor, é a nossa irmã, a missionária Ereni. Mas os filhos cresceram, os netos estão crescendo, e com essa questão da rede social, parece que muitas coisas estão começando a mudar na igreja Deus e Amor. Por exemplo, uma das coisas que era inadmissível acontecer, ou seja, ser permitido, era, por exemplo, o homem usar bermuda. E olha o que o neto do Davi Miranda fala aqui nessa postagem. Bom, se as mulheres que usam saia mostram suas canelas, isso não é pecado, por que seria pecado um homem usando shorts mostrando a canela? Obviamente não faz sentido algum. Isso é um costume de época, como por exemplo na época de Jesus, os homens usavam túnicas onde suas canelas também ficavam expostas. Nós só não temos o costume hoje de usar shorts em ambientes mais formais como igreja, então não seria aconselhável usar numa igreja, mas obviamente não é pecado, e quem acha que é, simplesmente falta conhecimento bíblico aí, Vamos crescendo no conhecimento. Pois é, Davi Miranda Neto é um rapaz bem assíduo nas redes sociais, essa postagem eu peguei no Instagram dele, e ele fala sobre isso. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que muitas das vezes os ortodoxos da igreja ficam muito furiosos com isso, porque eles falam que a doutrina da igreja Deus e Amor, ela vem de Deus, e essa doutrina foi passada por missionário Davi Miranda. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo ele fala que a Bíblia já foi escrita, não tem nada que mudar. E o apóstolo Paulo ele fala que mesmo que se viesse um anjo lá do céu e pregasse a palavra, uma outra palavra de Deus aqui na terra, ele era considerado anátema. Ou seja, essa coisa de que Deus ele só revelou para uma pessoa, só revelou por outra, e essa pessoa fez doutrina em cima dessas revelações que Deus passou só para ela, isso não é certo. O apóstolo Paulo chama essas coisas de anátema. Eu poderia dizer que o anjo desceu aqui agora e me falou que a partir de hoje tem que ser dessa forma, e eu faço isso como doutrina, eu sou considerado como anátema. O que é anátema? É maldito. E o neto do missionário Davi Miranda, ele é um rapaz, pelo que eu vejo, mais voltado para a palavra, Então, se você fala alguma coisa, normalmente ele vai consultar na palavra. Não é como antigamente. Antigamente, o missionário Davi Miranda, ele falava alguma coisa e era lei, virava doutrina. Acabou, ele falou, acabou, porque Deus ele falou com ele. E parece que o pessoal estava vivendo naquela época antiga, em que Deus ele falava somente com os profetas, com o sacerdote, não falava com o povo. Mas quando Jesus ele morreu, ele rasgou o véu. E Deus ele tem acesso, você tem acesso a Deus agora. Você tem livre acesso a Deus, é só você orar a Deus, é só você falar com Deus. Deus não fala só comigo, ou com A ou B. Deus ele fala com você que está aí, você que é simples. Se você tiver fé, você tiver o coração com Deus e for fiel, ele vai falar com você. E isso não vem de agora, isso vem de 2000 anos antes, quando Jesus Cristo ele morreu na cruz do Calvário. Jesus Cristo ele nos liberou esse acesso. Mas quando o missionário falava alguma coisa, isso virava lei. Tanto é que eu fiz uma postagem aqui no canal no YouTube, depois se você puder, você dá uma verificada lá, sobre o próprio Davi Miranda Neto falando que a igreja Deus e Amor precisava evoluir um pouco mais como igreja. Mas ele não falou isso no sentido de maldade, vamos dizer assim, que ele quer colocar o mundo dentro da igreja. Mas
Muitas pessoas me procuraram dizendo que ele queria colocar o mundo dentro da igreja, que seria uma igreja mundana e não sei o que. Começou a criticar e dizendo que o Davi Miranda já tinha colocado essa doutrina. Gente, a doutrina ela vem de Deus, ela não vem do homem. E o Davi Miranda Neto, ele está certo. Precisa ver se está na palavra de Deus, se está na Bíblia. Se não está na Bíblia, querido, nós não temos que fazer doutrina das coisas que não estão na Bíblia. Porque senão nós somos considerados anátemas, e anátemas é maldito. Eu estou dizendo aqui que o missionário Davi Miranda é maldito? Claro que não, de forma nenhuma, não é. Mas é como o nosso irmão Davi Miranda Neto diz, nós temos que evoluir, temos que evoluir. E como é que nós vamos evoluir? Orando e lendo a palavra de Deus, examinando a palavra de Deus. Deus ele fala para Josué, lá em Josué capítulo de número 1, a partir do versículo de número 8, que nós devemos examinar as escrituras todos os dias. E examinar, querido, não é somente ler por ler, a gente deve examinar, interpretar, entender o que está dizendo a Bíblia Sagrada. Examinar é uma coisa muito profunda. Às vezes você paralisar um texto da Bíblia, um capítulo da Bíblia, você demora dias para examinar. Não é somente ler ali correndo e está tudo certo. Não é nada disso. Examinar, uma coisa mais profunda. Então Deus ele fala para Josué e o povo de Israel examinar as escrituras. Por isso que Deus ele fala no livro de Oséias, o meu povo ele tem morrido por falta de conhecimento. E nós não podemos morrer por causa de conhecimento. Infelizmente, aquelas pessoas mais antigas, mais ortodoxas, quando vê as pessoas falando mais da Bíblia e não de revelações, não que revelações não é de Deus, eu acredito, recebi muitas revelações, já fui usado por Deus também, mas você fazer doutrina, uma revelação é errado. O certo é você pegar o que está na Bíblia Sagrada. De repente, aquilo que Deus ele fala com você em uma revelação é uma experiência sua, mas você não pode fazer como doutrina da casa do Senhor. Entendeu, querido? Sempre pegue a palavra de Deus. Não pegue o que o homem diz, o que o homem falou, agora é lei, agora é doutrina. Não, é doutrina o que está escrito na palavra de Deus. Então, sim, se de repente a Igreja Deus e Amor tiver que evoluir nesse sentido, de ler mais a Bíblia, de examinar mais a Bíblia, de ver o que está escrito, se não está escrito, não é bíblico, nós não devemos fazer. Eu acho que isso é o certo a fazer. Então eu imagino que o nosso irmão aí, Davi Miranda Neto, que eu não conheço, tá bom? Eu não estou defendendo ninguém, mas eu imagino que ele deve encontrar bastante resistência na igreja por causa disso. Muitos estão reclamando, eu coloquei lá no meu Facebook, né, esse texto que eu fiz, né, um vídeo que eu fiz sobre ele falar que a igreja teria que evoluir. Teve irmãos que falou que, olha, ele não é pastor, nunca pastoreou igreja nenhuma, quer colocar o mundo dentro da igreja, aquelas pessoas mais ortodoxas. Então isso é muito triste, encontrar resistência dentro da igreja. Me lembrou bastante os fariseus, né? Me lembrou bastante os fariseus. Então é uma luta muito grande. Tomara que Deus ele possa usar bastante o nosso irmão aí, ser usado, falar somente aquilo que vem de Deus, não doutrinas de homens, em nome de Jesus. Amém, querido? Então, espero ter ajudado você, os mais ortodoxos aí, infelizmente ouviu falar aqui e não entendeu, né? Eu não vou pedir perdão porque eu estou falando algo que vem da parte de Deus, algo bíblico. Eu não estou inventando doutrina nenhuma, mas é bíblico. Leia mais a Bíblia, examine a Bíblia, vai pelo que está escrito na Bíblia e menos pelo que o homem fala. Eu tenho certeza que você vai bem, em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço e até o próximo vídeo.